A paz do Senhor, meus amados irmãos, entramos no dia 55 da nossa leitura bíblica anual. Hoje estaremos lendo Levítico, do capítulo 11 ao capítulo 15, tema pureza diante de Deus. Diz assim: leis a respeito dos animais puros e impuros. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: digam aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são esses que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, cujo casco se divide em dois, e que ruminam, esses vocês podem comer. Mas dos que ruminam, ou dos que têm casco dividido, são esses que vocês não podem comer. O camelo, que rumina, mas não tem casco dividido. Este será impuro para vocês. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido. Este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem casco dividido. Esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Esses animais serão impuros para vocês. De todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios. Esses vocês podem comer. Porém, todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Vocês devem considerá-los uma abominação. Não comam da sua carne e abominem o cadáver desses animais. Todos os que nas águas não têm barbatanas ou escamas, será abominação para vocês. Das aves, essas vocês abominarão. Não se comerão, serão abominação a águia, o urubu e a águia marinha, o milhano e o falcão segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho, a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa e que anda sobre 4 pés será abominação para vocês. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar, com elas sobre a terra, esses vocês podem comer. Deles vocês podem comer estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam e que têm 4 pés serão abominação para vocês. E por estes vocês se tornam impuros. Quem tocar o cadáver deles ficará impuro até a tarde. Quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, deve ser considerado impuro por vocês. Quem tocar neles ficará impuro. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés será impuro para vocês. Quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro até a tarde. E quem levar o cadáver desses animais deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Esses animais serão impuros para vocês. Entre o enxame de criaturas que se movem sobre a terra, essas serão impuras para vocês: a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, essas vocês devem considerar impuras. Quem tocar nelas, estando elas mortas, ficará impuro até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer um desses animais, estando eles mortos, ficará impuro, seja vaso de madeira, roupa, pele, pano, saco ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Deverá ser posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois ficará puro. E todo vaso de barro dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo o que houver nele ficará impuro. O vaso deverá ser quebrado. Todo alimento que se come preparado com aquela água ficará impuro, e todo líquido que se bebe, se estiver naquele vaso, ficará impuro. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto ficará impuro. Se for um forno, um fogareiro de barro serão quebrados.
são impuros, portanto vocês os devem considerar impuros. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolhe água será pura, mas quem tocar o cadáver desses animais ficará impuro. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta estará pura. Mas se alguém derramar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, será impura para vocês. Se morrer alguns dos animais que vocês podem comer, quem tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do cadáver desse animal lavará suas roupas e ficará impuro até a tarde. E quem levar o corpo morto desse animal deverá lavar as suas roupas e ficará impuro até a tarde. Também dos que se movem sobre a terra, todo animal que rasteja sobre o chão será impuro, não se comerá. Tudo o que anda sobre o ventre, tudo o que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, não comam, porque são abominação. Não se façam abomináveis por nenhuma dessas criaturas, nem se contaminem por meio delas, para que vocês não fiquem impuros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, consagre-se e sejam santos, porque eu sou santo e não se contaminem por nenhuma dessas criaturas que rastejam sobre o chão. Entre todas as criaturas que se movem sobre a terra, eu sou o Senhor que os tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. Esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas e de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o puro e o impuro, entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. A purificação da mulher depois do parto. Levítico capítulo 12. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, ficará impura. E no 8º dia, o menino será circuncidado. Depois, ela ficará 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpra os dias da sua purificação. Mas, se tiver uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como na sua menstruação. Depois, ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação pelo nascimento de um filho ou de uma filha, trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rolinha por oferta pelo pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício diante do Senhor e pela mulher fará expiação e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei a respeito da que der à luz um menino ou uma menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, então a mulher trará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e ela ficará pura. Leis a respeito da lepra. Levítico capítulo 13. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando uma pessoa tiver na sua pele inchação, pústula ou mancha lustrosa, e isto se tornar na sua pele como praga de lepra, essa pessoa será levada a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a praga na pele, e se os pelos da praga se tornaram brancos e a praga parecer mais profunda do que a pele na sua carne, é praga de lepra. O sacerdote examinará a pessoa e a declarará impura. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele e os pelos não se tornaram brancos, então o sacerdote encerrará por 7 dias a pessoa que tem praga. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Se na opinião dele a praga tiver parado e não se espalhou na pele daquela pessoa, então o sacerdote encerrará por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará outra vez. Se a lepra se tornou pálida e não se espalhou na pele, então o sacerdote a declarará pura. É apenas uma pústula. A pessoa lavará as suas roupas e estará pura. Mas se a pústula se espalha muito na pele, depois que a pessoa se mostrou ao sacerdote para sua purificação, terá de mostrar outra vez ao sacerdote. Este a examinará. E se a pústula tiver se alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Quando uma pessoa tiver praga de lepra, será levada ao sacerdote. Este a examinará e se houver inchação branca na pele, a qual tornou brancos os pelos e houver carne viva na inchação, é lepra crônica na pele. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. Não encerrará essa pessoa porque está impura.
Se a lepra se espalhar de todo na pele e cobrir a pele da pessoa que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este a examinará. Se a lepra cobriu toda a carne, o sacerdote declarará que a pessoa que tem a mancha está pura. A lepra tornou-se branca, a pessoa está pura, mas no dia em que aparecer nela carne viva, será impura. Ao ver a carne viva, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. A carne viva é impura, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então a pessoa virá ao sacerdote, e esse a examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará que a pessoa que tem a praga está pura. Quando sarar a carne em cuja pele houver úlcera, e no lugar da úlcera aparecer uma inchação branca ou mancha lustrosa de um branco que puxa para o vermelho, a pessoa terá de se mostrar ao sacerdote. O sacerdote examinará a inchação e, se ela parecer mais profunda do que a pele e os seus pelos se tornaram brancos, o sacerdote declarará que a pessoa está impura. É praga de lepra que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote a examinar e nela não houver pelos brancos e ela não estiver mais profunda do que a pele, porém pálida, então o sacerdote encerrará essa pessoa por 7 dias. Se a inchação se espalhar na pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se espalhando, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, declarará que a pessoa está pura. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar em mancha lustrosa de um branco que puxa para o vermelho ou para o branco, o sacerdote examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornaram brancos e a pele parece mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará que a pessoa está impura, é a praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelos brancos na mancha lustrosa, e ela não estiver mais profunda do que a pele, mas for de cor pálida, o sacerdote encerrará a pessoa por 7 dias. Depois do 7º dia, o sacerdote a examinará, e se a mancha tiver alastrado pela pele, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e não se espalhar na pele, mas se tornou pálida, é inchação da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura, porque é cicatriz da queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver praga na cabeça ou no queixo, o sacerdote examinará a praga. Se ela parecer mais profunda do que a pele, e se nela houver pelos finos amarelados, o sacerdote declarará que a pessoa está impura, é micose, é lepra, da cabeça ou do queixo. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da micose, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, se ela não houver pelos brancos, então o sacerdote encerrará a pessoa que tem praga na micose por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a micose não tiver se espalhado e nela não houver pelos amarelos e a micose não parecer mais profunda do que a pele, então a pessoa será rapada, mas não se rapará a micose. O sacerdote por mais 7 dias encerrará a pessoa que tem a micose. No 7º dia, o sacerdote examinará a micose. Se ela não tiver se alastrado pela pele e não parecer mais profunda do que a pele, o sacerdote declarará pura essa pessoa. Ela lavará suas roupas e estará pura. Mas se a micose, depois da sua purificação, tiver se espalhado muito na pele, então o sacerdote a examinará. Se a micose tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisa procurar pelos amarelados, está impura. Mas se na opinião do sacerdote a micose parou e pelos pretos cresceram nela, a micose está sarada, a pessoa está pura e o sacerdote declarará que ela está pura. E quando um homem ou uma mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará a pessoa. Se na pele aparecerem manchas pálidas, brancas, é uma pequena ferida branca que brotou na pele, a pessoa está pura. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está puro. Se lhe caírem na frente da cabeça, é antecalva, contudo está puro. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca, que puxa para o vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. O sacerdote examinará o homem, e se a inchação da praga na sua calva ou antecalva está branca, puxando para o vermelho, como parece a lepra na pele, aquele homem é leproso, está impuro. O sacerdote declarará que ele está impuro, a sua praga está na cabeça.
As roupas dos leprosos em que está a praga serão rasgadas e os seus cabelos deixados sem pentear. Com a mão e sobre a boca gritará: impuro, impuro. Será impuro durante os dias em que a praga estiver nele. Está impuro, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Leis a respeito do mofo. Quando também em alguma roupa houver praga de mofo, roupa de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em couro ou em qualquer objeto feito de couro, se a praga for esverdeada ou avermelhada na roupa, na pele, na urdidura ou na trama, em qualquer coisa feita de couro, é a praga de mofo, e deverá ser mostrada ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então, no 7º dia, examinará a praga se ela tiver se alastrado pela roupa, na urdidura ou na trama, seja no couro, seja qual for a obra em que se empregue. É mofo que se espalha, isso é impuro. Ele queimará aquela roupa, seja uma urdidura, seja a trama de lã, de linho ou qualquer coisa feita de couro em que se acha a praga, pois é mofo que se espalha. Tudo deverá ser queimado. Mas, se o sacerdote examinar a praga não tiver se espalhado na roupa, nem na urdidura, nem na trama, nem em qualquer coisa feita de couro, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando as coisas em que havia praga, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está impura. Terá de ser queimada com fogo. É mofo que se espalha, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar a mancha, e esta se tornou pálida depois de lavada, então rasgará aquela parte da roupa, do couro, da urdidura ou da trama. Se a praga ainda aparecer na roupa, quer na urdidura, quer na trama ou em qualquer coisa feita de couro, é mofo que se espalha. Com fogo terá de ser queimado aquilo em que está a praga. Mas a roupa, quer na urdidura, quer na trama ou qualquer coisa feita de couro, que você lavar e de que a praga desaparecer, deve ser lavada mais uma vez e estará pura. Esta é a lei a respeito da praga do mofo, da roupa de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama ou de qualquer coisa feita de couro, para se poder declará-las puras ou impuras. A lei a respeito do leproso depois de sarado. O Senhor disse a Moisés: esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação. O leproso será levado ao sacerdote, esse sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra estiver curada, o sacerdote mandará trazer, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e puras, madeira de cedro, pano escarlate e sopo. O sacerdote mandará que se mate uma das aves no vaso de barro, sobre a água corrente. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva, a madeira de cedro, o pano escarlate e o hisopo, e os molhará no sangue da ave que foi morta sobre as águas correntes. E a aspergirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra. Então o declarará puro e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar, lavará suas roupas, rapará todos os seus pelos, se banhará com água e estará puro. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todos os pelos, lavará suas roupas, banhará o corpo com água e estará puro. No 8º dia, pegará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, 6 litros da melhor farinha para oferta de cereais amassadas com azeite e separadamente 1 copo de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se e essas coisas diante do Senhor à porta da tenda do encontro. Pegará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa, juntamente com o copo de azeite, e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Depois matará o cordeiro no lugar onde são os mortos os animais da oferta pelo pecado e do holocausto, no lugar santo, porque tanto a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote pegará um pouco de sangue da oferta pela culpa e porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também pegará o copo de azeite e derramará um pouco na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes diante do Senhor. Do restante do azeite que está na mão do sacerdote,
porá um pouco sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote ele porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua impureza. Depois matará o animal do holocausto e oferecerá com oferta de cereais sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este ficará puro. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem trazer tanto, pegará um cordeiro para oferta pela culpa como oferta movida para fazer expiação por ele, e 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite para oferta de cereais, 1 copo de azeite, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e outro para o holocausto. No 8º dia da sua purificação, trará isso ao sacerdote à porta da tenda do encontro diante do Senhor. O sacerdote pegará o cordeiro da oferta pela culpa e o copo de azeite e os moverá por oferta movida diante do Senhor. Então o sacerdote matará o cordeiro da oferta pela culpa, pegará um pouco do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará um pouco do azeite na palma da própria mão esquerda. E com o dedo aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes diante do Senhor. E então do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá um pouco na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote ele porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele diante do Senhor. Oferecerá uma das rolinhas, um dos pombinhos, segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto, além da oferta de cereais. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se diante do Senhor. Esta é a lei a respeito daquele em que está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o que é preciso para a sua purificação. A lei é a respeito de um mofo numa casa. O Senhor disse a Moisés e Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes darei por herança, e eu enviar a praga do mofo a alguma casa da terra, que vocês passarão a possuir, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que existe algo como que uma praga em minha casa. O sacerdote ordenará que se esvazie a casa, antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo o que está na casa. Depois o sacerdote virá para a casa e a examinará. E examinará a praga. Se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a fechará por 7 dias. No 7º dia o sacerdote voltará e examinará a casa. Se notar que a praga se alastrou nas paredes da casa, ele ordenará que arranquem as pedras do que estiver a praga e que as lance fora da cidade num lugar impuro. E fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade num lugar impuro. Depois pegarão outras pedras e as colocarão no lugar das primeiras e rebocarão a casa com outra argamassa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, raspada a casa e de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga tiver se alastrado pela casa, há nela mofo que se espalha, está impura. O sacerdote mandará derrubar a casa, as pedras e as suas madeiras, bem como todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar impuro. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada, ficará impuro até a tarde. Também o que se deitar na casa terá de lavar as suas roupas, e quem nela comer terá de lavar as suas roupas. Porém, se o sacerdote entrar na casa e examinando, verificar que a praga não se alastrou pela casa, depois que ela foi rebocada, o sacerdote a declarará pura, porque a praga está curada. Para purificar a casa, pegará duas aves, madeira de cedro, pano escarlate e sopo, e matará uma ave num vaso de barro sobre água corrente. Depois pegará a madeira de cedro e sopo, o pano escarlate e a ave que ficou viva. Os molhará no sangue da ave que foi morta e nas águas correntes e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as águas correntes, com a ave que ficou viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com o pano escarlate. Então soltará a ave que ficou viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará pura.
Esta é a lei para todos os tipos de praga de lepra, de micose, de mofo, das roupas, das casas, da inchação, da pústula e das manchas lustrosas, para ensinar quando alguma coisa é pura ou impura. Esta é a lei a respeito da lepra. Impurezas do homem e da mulher. Levítico capítulo 15. O Senhor disse a Moisés e Arão: falem aos filhos de Israel e digam-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo ficará impuro por causa do fluxo. Esta, pois, será a sua impureza por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vazar o fluxo e o seu corpo o estanca, esta é a sua impureza. Toda a cama em que se deitar ou que tiver fluxo ficará impura, e tudo sobre o que ele se assentar ficará impuro. Quem tocar na cama dele terá de lavar as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem se assentar sobre aquilo em que se havia assentado o homem que tem o fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar o corpo de quem o fluxo, lavará suas roupas, se banhará em água, ficará impuro até a tarde. Se o homem que tem o fluxo cuspir sobre uma pessoa pura, essa pessoa lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impura até a tarde. Também em toda cela em que cavalgar e que tem o fluxo ficará impura. Quem tocar alguma coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas lavará as suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também todo aquele em que tocar o que tiver fluxo sem haver lavado as suas mãos com água, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. O vaso de barro em que tocar o que tem o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado com água. Quando, pois, o que tem o fluxo estiver puro dele, serão contados 7 dias para a sua purificação. Lavará suas roupas, banhará o corpo em água correntes e ficará puro. No 8º dia, pegará suas rolinhas, 2 rolinhas ou 2 pombinhos e virá diante do Senhor, à porta da tenda de encontro, e os dará ao sacerdote. Esse os oferecerá, um para oferta pelo pecado e outro pelo holocausto, e assim o sacerdote fará por ele expiação de seu fluxo diante do Senhor. Quando um homem tiver emissão de sêmen, banhará todo o seu corpo em água e ficará impuro até a tarde. Toda roupa e toda peça de couro em que houver sêmen tem de ser lavada em água e ficarão impuras até a tarde. Se um homem tiver relações com mulher e tiver emissão do sêmen, ambos se banharão em água e ficarão impuros até a tarde. A mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo habitual do corpo dela, estará 7 dias na sua menstruação, e quem a tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que se assentar ficará impuro. Quem tocar no leito dela lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Quem tocar alguma coisa sobre que ela estiver assentado, lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse ficará impuro até a tarde. Se um homem tiver relações com a mulher e a menstruação dela tocar nele, ficará impuro por 7 dias. E toda a cama sobre que ele se deitar ficará impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o habitual, todos os dias do fluxo ela ficará impura, como nos dias da sua menstruação. Toda a cama sobre que se deitar todos os dias o seu fluxo será como a cama em que ela se deita na sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar ficará impura, conforme a impureza da sua menstruação. Quem tocar essas coisas ficará impuro, portanto lavará suas roupas, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão 7 dias e depois estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e o trará ao sacerdote à porta da tenda do encontro. Então o sacerdote oferecerá um para oferta pelo pecado e outro para o holocausto. O sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua impureza diante do Senhor. Assim vocês separarão os filhos de Israel das suas impurezas, para que não morram nelas, ao contaminarem o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei a respeito daqueles que têm o fluxo, daquele que tem emissão de sêmen e que por causa dela fica impuro. Da mulher em sua menstruação, daquele que tem o fluxo, seja homem ou mulher, e do homem que se deita com mulher impura. Amém. Vamos às leituras complementares. Mãos limpas e coração puro. Salmo 24, do 3 ao 4.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega, ou melhor, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. Aleluia. Próximo versículo, o que contamina o homem? Mateus 15, versículo 10 ao 20. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Próxima leitura, 2 Coríntios, capítulo 7:1. Santificação no temor do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, coloca nos comentários o que chamou a tua atenção nessa leitura extensa do dia de hoje e também, se desejar, compartilha, curte, assim você nos ajuda a continuar com o nosso canal. Dá um check aí de leitura concluída e coloca aí nas anotações. Amém? Deus te abençoe, fica na paz do Senhor Jesus e até amanhã.